Põe o avatar aí para trabalhar, Ricardo. É isso aí, gente. Então, boa noite. Estamos começando mais um encontro da comunidade Retail Power Academy. Essa comunidade com interesse na aplicação das inteligências artificiais generativas no segmento de varejo. É uma comunidade com mais de 170 pessoas, vários grupos específicos, grupos que estudam em design, visual merchandising, em shoppings, em prevenção de perdas, em gerenciamento de categoria e vários outros. Tá? Então, convido vocês que estão nos assistindo a integrar a essa comunidade e ajudar a desenvolver os temas, porque aqui nós estamos muito nivelados, tudo é novo para nós, e essa comunidade apresenta uma oportunidade justamente disso, de acelerar o desenvolvimento do conhecimento, trazer aplicações práticas, porque, por outro lado, todo esse grupo aqui é muito especialista, todos aqui têm excelentes currículos, excelentes históricos de dedicação à atividade varejista. Portanto, a novidade tecnológica encontra aqui experiência, muita competência e essa visão de negócios que nós queremos dar à nova tecnologia e entender como ela vai poder aumentar a produtividade do varejo, aumentar o relacionamento, melhorar o relacionamento com o cliente e melhorar, proporcionar uma melhor experiência de compra para o cliente. E hoje, como nós temos feito também em outras reuniões, temos dois convidados. Um é o Evandro Barros e a Patrícia, que já é fundadora aqui, não é convidada, é fundadora da nossa comunidade. Ela hoje vai fazer uma apresentação também. E para apresentar o Evandro, antes de dar a palavra a ele, eu vou pedir para o Sérgio fazer uma introdução. Tá? Aí você chama o Evandro. E, Evandro, depois a bola é sua. Você está conosco aí. Seja bem-vindo. Pode deixar. Muito bom. Bom, pessoal, de novo, mais uma vez, eu trazendo convidados aqui, porque, assim, eu tenho esse interesse em trazer contribuições diferentes, perspectivas diferentes. E o Evandro, em particular, ele mora em Toronto, como eu, e eu tive a oportunidade de conhecer ele num evento da I2A2, que é o Instituto de Inteligência Artificial Aplicada, que é uma instituição que o Evandro, junto com outros 4 fundadores, criaram aqui em Toronto, para poder fazer a conexão do ambiente, do ecossistema de inovação, particularmente em relação à inteligência artificial, do Canadá com o resto do mundo, começando com o Brasil, que é da origem dele, dos fundadores, Mas eu fui num evento onde eles fizeram o lançamento lá do Canadian Hub, Canadian Lab, desculpe, e aí eu conheci ele e em seguida eu tive a oportunidade de ver uma apresentação dele onde ele contava a origem dele e como que essa origem bastante não tradicional para quem é de tecnologia transformou ele em uma das pessoas com mais entendimento do que é a inteligência artificial no mercado hoje em dia, Como é que ele consegue ter uma perspectiva diferente a partir da sua origem. Ele vai contar essa história, não vou dar spoiler, mas eu achei que valia a pena ele compartilhar aqui com vocês, E aí ele fala um pouco, sobre a DataH, a empresa dele, que já fala de inteligência artificial há mais de 15 anos, quer dizer, quando ninguém falava de inteligência artificial, não era hype, o Evandro já era mestre, então eu acho que vale a pena a gente ouvir uma perspectiva da aplicação da inteligência artificial, da perspectiva de um cara que já está no mercado há algum tempo e principalmente que fala português e está aqui no berço, Porque apesar de muita gente achar que os Estados Unidos é o berço da inteligência artificial, na verdade não é, Na verdade, a inteligência artificial nasceu e cresceu, se desenvolveu aqui no Canadá, e eu espero que o Evandro consiga mostrar para vocês, provar para vocês que o que eu acabei de falar é verdade,
né? Muito diferente do que a perspectiva da maioria das pessoas. Então é isso. Ô, Evandro, fica com você. Você tem muito mais competência para falar dessas coisas que eu acabei de mencionar, então bora lá. Tá contigo. Legal, legal. Obrigado, Sérgio. Bom, pessoal, um prazer. Agradeço aí o convite, a oportunidade de falar aqui com vocês. Um grupo... Eu, na verdade, tenho mais... eu costumo sempre fazer essa ponte entre a tradução da ciência para o público em geral. Então, assim, eu acho que esse é um caminho importante dentro da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é mais ciência do que tecnologia. A gente ainda não tem a inteligência artificial como tecnologia, e aí, como tecnologia, eu preciso definir que tecnologia é uma técnica aplicada de uma maneira muito mais suave, com menor impacto. Isso não é o caso da inteligência artificial ainda. A aplicação da inteligência artificial é hoje uma ponte entre ciência e é uma ciência aplicada, ela não é uma tecnologia aplicada, ela é uma ciência aplicada. Então, eu costumo fazer essa ponte. Por que eu me dedico muito a essa ponte? Porque eu não venho de uma formação técnica como a maioria das pessoas que atuam no meu ramo. A minha formação primeira é história, então eu sou um historiador, sou um cara de humanas e de filosofia, o que me ajuda muito, inclusive, na inteligência artificial, eu vou explicar por quê. E antes de me formar em história, eu já era músico, porque eu me tornei músico profissional com 16 anos de idade. Eu já vivia de música, estudei música depois na Inglaterra, e aí, né, depois que eu me formei em história, eu fui continuar a estudar música na Inglaterra, a composição e arranjo, e que também conecta com o que eu faço, né? Porque uma coisa que a gente precisa relembrar é que a ciência, ela tem muito de matemática, e a matemática tem muito de filosofia. E aí, usando minhas vertentes de historiador, quem decidiu que filosofia e matemática deviam andar em lados separados foi a Revolução Industrial, não foi a educação. A educação não tem nada a ver com isso, tá? Para a educação, filosofia e matemática andavam juntas, né? Tanto que todo filósofo era matemático e todo matemático era filósofo, né? E assim funcionava na Grécia Antiga, e foi de muito tempo. E isso acompanhou até que se resolveu deixar as pessoas especialistas, e aí, como especialistas, elas não precisavam entender a origem das coisas, porque ela era especialista. E elas tinham que ser especialistas porque elas passavam a fazer parte de uma série de produção industrial. Ou seja, eu coloco o início da informação na pessoa A, passo para a pessoa B, depois eu passo para a pessoa C, e se tudo der certo, na pessoa D, eu vou ter a entrega. Ou seja, nem o A sabe o que faz, nem o B sabe o que faz, nem o C sabe o que faz. Para mim, tanto faz, porque o importante é a entrega no D. Então, a visão da Revolução Industrial fez da educação um monte de peças de Lego que não se conectam, e aí a gente acabou destruindo uma coisa que é fundamental em inteligência artificial, chamada visão sistêmica. Então, visão sistêmica, você consegue conectar a informação de uma música com a matemática que faz as coisas acontecerem numa rede neural. E aí, enfim, continuei minha jornada, me formei em história, já atuava como músico. Essa coisa de juntar tudo, para mim, sempre foi o grande sentido. Acabei indo para o mundo do mercado financeiro. Quando eu me casei, minha esposa estava na universidade, e aí uma empresa de investimento estava procurando pessoal para fazer treinamento, etc. E aí, na época, início da internet, tinha os fóruns, né? Quem aqui já lembra dessa época? Tinha os fóruns, tinha as salas de bate-papo, tinha um fórum de investimento muito conhecido no Brasil, chamado ADVFN,
que na verdade é uma empresa inglesa, onde se discutia muito na internet ali sobre mercado financeiro. Era um tema que eu gostava. E eu sempre estava ativo nos fóruns. E aí, através desses fóruns, eu também tive contato com outras empresas de investimento, eis que surgiu o convite para que eu atuasse no mercado de investimentos. Passei, então, a fazer um treinamento, fiz todas as provas BMF Bovespa, vocês imaginarem, CPA 10, CPA 20, mercado futuro, mercado de opções, todos esses mercados, o que me jogou direto numa empresa que estava começando na época, que vocês devem conhecer bem, chamado XP Investimentos. E aí, atuando ali, foi a fase onde eu mais absorvi matemática, lógica, tecnologia, sistemas e tudo que o mercado financeiro envolve. Para mim, foi a maior escola que eu tive, foi o mercado financeiro, onde eu fiquei 11 anos. Então, durante 11 anos, eu fui o especialista na mesa de negociação do mercado de opções, onde é um mercado extremamente complicado e tenso, e aí eu fiquei lá durante 11 anos. Quando eu saí do mercado financeiro, por conta das questões políticas no Brasil, eu não aguentava mais o estresse de fazer hedge de carteira, né? Hedge de carteira é quando você faz proteção de patrimônio de um banco, de escritórios de family office, né? De riqueza patrimonial, você faz uma proteção patrimonial através de algumas operações financeiras. Então, o nome disso é hedge, então é o que eu fazia na época. E aí, de tanto fazer hedge, e aí o Brasil capotando, virando de ponta cabeça, falei, cansei disso daí, tinha acontecido uma eleição, falei, não é possível isso. Aí, no mesmo dia, eu cheguei no escritório e falei, tô fora, deixei de ser sócio do escritório, e passei a fazer, então, consultoria para empresas de gestão. Nessa época, eu conheci uma empresa de tecnologia que ficava no mesmo andar do escritório de investimentos. Essa empresa, na época, estava passando por algumas dificuldades, etc. e tal, me chamou para auxiliar, né, para ajudá-los a mudar, né, a pivotar, a transformar, a fazer alguma coisa. Falou, pô, cara, você trabalha aí com gestão, você deve conseguir fazer isso, não sei o que e tal. E foi aí que eu entrei no mercado de tecnologia. Quando eu entrei no mercado de tecnologia, eu já tinha algumas ideias de softwares, de soluções que eu não conseguia resolver, não conseguia achar, então eu conversava com muitas pessoas na área de empreendedorismo, e aí eu tive uma ideia, conversei com um cara especialista, hoje meu sócio, ele falou na época para mim, cara, isso aí que você está falando é um assunto que está começando agora, eles chamam de machine learning, tem uns que chamam de big data, outros chamam não sei o quê, mas você não sabe? Você não sabe lidar com essa tecnologia? Cara, eu não sei. Eu tô lendo aí, eu vejo que o povo tá falando muito, eu não conheço. Eu anotei os dois termos, big data, machine learning. Foi as únicas coisas que eu saí daquele escritório com isso, que era no mesmo andar do nosso. E aí eu fui como aqui, um bate-papo, aconteciam uns encontros na cidade de Ribeirão Preto, numa padaria chamada Familiare, uma delícia. No Canadá não tem padarias como o Brasil, infelizmente, mas os encontros aconteciam lá. E aí, quando eu fui no encontro, o Ricardo Agostinho, que é um cara super top, cuida de um centro de inovação, eu falei para ele, cara, eu estou procurando gente que entende disso aqui, ó, Big Data Machine Learning. Foi a única coisa que eu falei para ele. Tinha a mínima noção. Aí ele falou assim para mim, cara, eu acho que não tem muita gente que entende disso, não. O que eu sei é que tem uma menina em São Paulo que ela conhece desse assunto aí. O nome dela é Raíssa. Eu falei, cara, me dá o telefone dela. Aí eu liguei para essa menina em São Paulo. Essa menina, na época, estava no Easy Tax, que era uma startup.
aí tinha saído, tava indo para outra tal. Eu peguei o ônibus, eu e minha esposa, pegamos um ônibus, fomos até a Paulista, era um sábado, encontrei a Raíssa, a Raíssa Culian, encontrei ela na Starbucks, que fica ali perto do Trianon, encontrei ela e fui fazer o raio da pergunta. Que raio de negócio é esse? Você entende como é que funciona? Ela começou a me falar, eu falei, dá para fazer isso? Ela falou, dá, se não dá agora, vai dar um dia. Dá para fazer aquilo ali também? Se não dá agora, vai dar para fazer em breve. Eu falei, pô, mas isso aqui é uma maravilha. Tudo que eu falo, você fala que vai dar um dia para fazer. Isso aí é sensacional. Aí eu perguntei para ela assim, tá bom, para a gente começar alguma coisa, quantas pessoas tem aí que você conhece que pode ajudar a gente a desenvolver um projeto? Ela falou assim, no Brasil, umas 4. Aí eu falei para ela assim, não, aí você me quebra. Não, por aí. Falou, não tem muita gente com isso não. Falou, nem se conversa, nem na faculdade tem isso direito. Aí eu saí dali, aquilo para mim foi uma faísca. Eu falei, como é que você está falando de uma tecnologia que pode chegar a evoluir a esse ponto e só tem 4 pessoas? É absurdo. Aí eu voltei lá. São aqueles dois lados, né? Ou é uma coisa que não promete nada, ou então tem uma mega oportunidade. Né? Exatamente. Eu saí dali com a mega oportunidade na cabeça, voltei nos caras que estavam precisando de um gestor para a empresa de tecnologia. Aí eu falei, eu ajudo vocês a pivotar a empresa, e aí a minha ideia era, eu vou montar uma empresa de machine learning. Só que acontece, se só tem 4 pessoas no Brasil, eu preciso multiplicar. Aí o Celso Azevedo, que é meu sócio, começamos a estudar e treinar pessoas todas as quintas-feiras, 7 horas da noite, no prédio comercial que ficava a empresa, tinha um encontro para fazer treinamento e falar de machine learning. A maioria das pessoas que iam não entendiam nada, não sabia o que estava acontecendo. A gente passou a convidar gente do mundo inteiro, aonde tivesse. Eu lembro da gente ter conversado com gente na Índia, Estados Unidos, todo canto, e a gente passou a transformar a empresa numa escola. Você sabe que a SPM começou assim há 70 anos atrás, né, para ensinar as pessoas a se tornarem publicitários. Né? Não tinha. Pois é. E aí a gente começou. Funciona, e assim, a gente começou a treinar as pessoas. Disso nasceu um instituto, porque se tinha poucas pessoas para trabalharem, logo a gente identificou que essa era um problema sensível para a empresa, então a gente tinha que multiplicar. A gente criou um instituto para fazer isso, passamos a universidades para divulgar isso. Um desses contatos para divulgar, para incentivar, encontramos o professor Anderson Soares, que é o diretor do CEA em Goiânia, Universidade Federal de Goiás. Ali foi a junção, inclusive foi o Anderson que trocou o nome do instituto e colocou I2A2. E aí, dali, viria a surgir a primeira graduação de inteligência artificial do Brasil, que acabou acontecendo em Goiânia. Surgiu o primeiro centro de ciência avançada disso, que foi o CEA. E aí, em 2018, a gente foi convidado pelo governo canadense a vir para o Canadá para desenvolver inteligência artificial aqui também. E foi aí que a gente recebeu o convite e a gente veio. A gente já sabia que o Canadá era a maior referência em termos de desenvolvimento científico em AI. Todos os papers cientistas que a gente lia, 80%, 90% saíam do Canadá. E aí, quando veio o convite, a gente acabou aterrissando aqui em solo canadense, 5 anos atrás, e passamos a desenvolver a empresa aqui, o instituto aqui também, etc. Nisso a gente criou...
Oi, pode falar. Desculpa, você entrou em algum programa bilateral Brasil-Canadá? Não sei se existe. Não entrei. Existe. Foi um convite, né? Foi um convite. Na época, o Canadá ele já fazia esse processo de viajar o mundo convidando talentos de AI para estarem aqui. Já era um processo que o Canadá fazia. A gente acabou vindo. Nesse processo, a gente desenvolveu N soluções, fundamos 11 empresas. Na verdade, a gente acabou desenvolvendo 36 projetos que se tornaram 11 empresas. Aí várias empresas dela acabaram tendo projeção aí. Uma delas é a Syncer, que faz os robozinhos do iFood no Brasil, que a gente entregou no BBB esse ano, faz a entrega, a maior exposição midiática que a gente já teve, porque a gente fez ao vivo lá, entrega com um robô autônomo no Big Brother. O iFood acabou comprando parte da empresa, e aí a gente desenvolveu, a gente tem empresa, a NoLeak, que é chamada pelo valor econômico do Minority Report, a startup que criou o Minority Report, porque a NoLeak faz a predição de crime via câmeras para predição de comportamento humano. Hoje a gente tem 10 mil câmeras no Brasil equipadas com NoLeak. Inclusive, a NoLeak é a única com selo do Ministério que é colocado como solução de segurança em condomínios de forma oficial do Ministério Brasileiro, usando inteligência artificial. Então, a gente é a única empresa que oficialmente inteligência artificial reconhecida para proteção do ser humano. E aí a gente acabou desenvolvendo isso. E aí, no Canadá, a gente teve a oportunidade de trabalhar com os nomes que a gente sonhou. Tivemos a orientação do Yoshua Bengio, que é prêmio Nobel da AI, né, o grande pai do Deep Learning moderno que a gente tem agora. Trabalhamos com Bill Graham, trabalhamos com Eddie Agrawal também, que é outro grande nome. Enfim, o Canadá acabou fazendo a ponte aí com os grandes nomes da AI que ajudaram a gente a formatar não só soluções como produtos, abriu também porta, conexões para a gente, e isso foi importante. E aí, em 2019, eu recebi o prêmio fui indicado na lista dos 50 CEOs de AI da revista americana Innovators, e em 2023 eu participei da lista também dos 50 CEOs de AI da revista americana. Então, assim, a gente conseguiu repetir 2 vezes o fato de estar na lista das mais indicadas em AI. Então, maravilha, eu estou esperando você dizer que faz parte do board da OpenAI. Não faço, mas o nosso orientando, nosso mentor faz. O board, parte do board da OpenAI, né, ela é de Toronto. Então, por causa o Ilia, que é o CTO, ele é da Universidade de Toronto, então ele é o CTO da OpenAI. E essa jornada, assim. Você parou em 2019, aí veio a pandemia. Cara, a pandemia, na verdade, aí a gente chegou em 2018 aqui, aí veio a pandemia. A pandemia, ela ajudou a formatar a nossa empresa, porque uma coisa que a gente sempre teve em mente talento em AI é a grande lacuna do mercado. Ainda e vai ser. Por que que é? Porque AI é muito difícil de trabalhar com AI. Você precisa ter uma visão de como aplicar a matemática, como aplicar a ciência. É uma visão tão ampla e de novo, visão sistêmica, que não é o comum do nosso meio de ensino. A gente não ensina pessoas para terem capacidade de atuarem com AI, desenvolvimento científico. Quando você atua com AI, você precisa pensar com bastante questões que são filosóficas, questões que são de neurociências, questões que são de comportamento humano, que são psicológicos. Então, isso tudo envolve o mundo de AI. Quando a gente fala de soluções de AI,
a gente está falando de confiança. Então, pegando vocês de varejo, por uma solução de AI, ela pode até estar certa. Convencer o ser humano de que ela está certa é um processo completamente diferente. Você, por exemplo, fazer uma predição de demanda é uma coisa. Ter um time capaz de lidar com uma predição de demanda assertiva é completamente outra. E os nossos clientes, né, quem a DataH acaba atendendo, porque hoje a DataH administra núcleos de AI para companhias, então os nossos clientes não precisam pensar em talentos, não precisam pensar em hardware, não precisam pensar em infra, porque a gente toma conta de tudo isso. Hoje a gente lida com essa questão psicológica. O time está preparado para lidar com isso? Hoje, IA generativa, onde você tem que interagir através da sua requisição. A gente não está preparado nem para pedir. Então, assim, existe uma complexidade que é social, que é psicológica, e que não é só tecnologia. Tem que pensar numa gama de desenvolvimento humano, e quem atua com AI precisa ter essa cabeça, porque senão não consegue atuar. Evandro, sensacional. Bom, Sérgio, antes de mais nada, dá para saber que o cara é um excelente historiador, né? Porque ele contou uma história aqui, está todo mundo detido, né? Vendo a imagem passar aí, né? Então, Evandro, parabéns. Acho que é uma história belíssima e muito, assim, a tua história é muito enriquecedora, né? Você trazendo aí algumas conclusões que eu não havia alcançado e nós nunca havíamos discutido aqui, pelo menos nesse grupo. Então, tenho a certeza que você está trazendo coisa nova, está agregando bastante coisa nova aí para a gente, e desde já agradeço. Perguntas abertas aí para o Evandro. Vamos lá, gente. O Olegário levantou a mão. Ô, Evandro, parabéns aí pela toda a trajetória inspiradora, né? Como você caminhou neste mundo. E ótimo historiador mesmo, né? Ficou aqui ouvindo. Evandro, você trouxe um ponto que me levou nos últimos anos. Sempre trabalhei com o uso da informação em empresa de pesquisa, mas eu fui para mediação de conflitos, depois eu fiz uma pós em neurociência e comportamento humano. Porque o desafio que eu vejo, só para ver se aí também está muito parecido, no dia a dia do varejo, eu costumo falar que tem dois extremos: aqueles que têm a fé cega na IA, fala que é um milagre, e aqueles que têm medo, e tem os céticos ali também, mas acho que tem isto, e junto o medo de perder emprego, que a gente vê e rodeando aí algumas pessoas, e a gente no Brasil ainda tem no meu entender, generalizando, um desafio maior, que as pessoas serem letradas em dados. Né? Quer dizer, nós não aprendemos nem a usar o BI. De novo, eu estou generalizando no varejo. Né? A gente não aprendeu a usar o BI porque ainda vejo gente que ainda não confia nos dados que a empresa está gerando. Então, ir para o BI ele ainda não usa. Você vê esse cenário aí também em outras situações, o primeiro do comportamento humano, psicológico ali que eu te relatei, e também esse desafio das pessoas serem letradas em dados? Sim, sim, e não é só Brasil. O resto do mundo, assim, eu lido com empresas, tanto aqui no Canadá, mas na Europa também, algumas partes da Europa muito pior que Brasil. Esse desafio ele é global, no mundo inteiro você vê isso, né? Você vê a questão, e aí não existe nem julgamento, porque é tão novo e tão impactante que é complicado. Você tem a questão de como é que eu interajo com aquilo, ou seja, até que ponto eu confio, até que ponto eu acredito e até que ponto eu uso. A gente sabe que algumas coisas precisam acontecer antes que a IA de fato tenha uma adesão, porque o que a gente está vendo agora é só a ponta do iceberg. A gente não está vendo ainda a tecnologia aplicada de fato, como a gente vai ver em breve. O que a gente está vendo é o comecinho de uma grande tempestade. Como é que a gente vai lidar com isso? Ou seja, qual é o meu comportamento frente àquilo? Vamos só pegar um exemplo aqui.
Hoje, a maioria das escolas, professores e universidades estão preocupadas como é que o aluno vai usar o ChatGPT para burlar a prova. A pergunta é se o aluno precisa realmente fazer uma prova que uma máquina dá conta. Porque a gente tem que repensar a educação. Ou seja, se pensar a educação como 200 anos atrás, frente à tecnologia que está agora, vai perder de lavada, não tem nem o que fazer. Ou seja, ou a gente está fazendo alguma coisa errada, ou precisamos repensar tudo. Então, isso é um fato que vai acontecer. E o outro fato é, de fato, que para extrair informação dos dados, primeiro precisa acordar que o dado é necessário. Precisa acordar que existe um insumo dentro das empresas, e varejo, então, não tem nem o que dizer, existe um insumo muito rico que é o dado. Porém, o dado, ele foi desperto nas empresas há pouquíssimos anos, cara. Quando a gente começou, a maioria, inclusive DataH, por que chama DataH? Porque era uma empresa de Big Data. Quando a gente foi atrás do cliente, a gente viu que o Big não era Big. E o Data nem existia. A gente pensou, vamos ficar só no algoritmo mesmo, que a gente se especializa só na IA e para com esse negócio de Big Data. Por que acontece? A gente ia nos clientes, os clientes falavam assim, não, a gente não guarda tudo não, porque fica ocupando espaço aí. E os caras não guardavam dados. Então, grande parte das empresas, apesar de elas terem 30, 40, 50, 60 anos, elas têm dados de 15 anos atrás. Porque houve um despertar. Normal, é um processo, mas situações que a gente tem que lidar aí no mercado de tecnologia. E super recente, né? Quando imagina pôr na nuvem, etc., integrar, é mais recente ainda, né? Super. Entendeu? Evandro, eu vou perguntar aqui, enquanto os outros também levantam a mão. O nosso interesse aqui, eu percebi ao longo das reuniões, né, é a visão do gestor. Né? Então, o gestor está vendo a possibilidade de aplicar a IA generativa em muitas rotinas do dia a dia da empresa de varejo. Desde a atividade de compras, relacionamento com fornecedores, organização do banco de dados, de produtos, até a gestão propriamente dita, RH, finanças, sei lá o quê, e principalmente o relacionamento com clientes. Né? Então, eu vejo assim dois grandes mundos aí, esse mundo da gestão interna e o mundo do relacionamento com o consumidor. O que vocês enxergam aí? Quer dizer, esse lado da gestão vai responder rapidamente, porque do lado do consumidor, ele naturalmente puxa, né? Ele de posse do recurso, ele começa a desenvolver habilidade, né? Rapidamente. Assim, o maior impacto que as regenerativas, a IA como um todo, mas principalmente as regenerativas, pela facilidade de adaptação que elas possuem, o maior impacto que elas terão é em automação de processo. Melhoria de gestão e automação de processo. O problema de quando você coloca algoritmos em gestão de processo, em melhoria de processo, em automação, é justamente o processo. Então, eu costumo dizer que se existe uma coisa que mastiga IA e gospe, é processo. Uhum. Nenhum IA sobrevive a processo. Então, quando o processo ele não é bem feito, bem desenhado, ou já discutido ou já mapeado, a IA dificilmente vai conseguir dar o seu resultado bem na empresa, porque o processo não ajuda, e aí a IA não consegue conectar as coisas como deveriam, ou não consegue fazer a entrega que deveria. Então, processo, ele é a principal. Se hoje você pegar, o que eu preciso na minha empresa para usar inteligência artificial, principalmente um bom processo. Né? Obviamente que a IA também vai ajudar as empresas a desenharem e melhorarem processos. Né? Você tem técnicas de process mapping, o process mining que você tem,
que pode ser automatizado por AI, principalmente as partes digitais, e que vai ajudar bastante. Mas eu acho que é aí que vai ter o maior ganho. Eu acho que vai ser o maior processo de automação já visto na história quando essas tecnologias entrarem no processo das empresas. Ainda está engatinhando, mas quando elas entrarem, a gente verá o maior. Por isso que já se discute em empresas que faturam 1 bilhão, que terão 5 pessoas. Porque a capacidade de automação vai ser uma coisa surpreendente. Né? Então, enfim, depois você conta o que o conselho da OpenAI está discutindo, mas depois. A Carolina levantou a mão também. Carolina. Oi, boa noite. Então, eu trabalho na área de pesquisa de mercado, né? Aí me interessa muito saber como é que está por aí essa área, o que se tem feito de novo no uso da inteligência artificial no entendimento do comportamento do consumidor. Outro dia, acho que eu estava até foi na SPM, né, pastora, que estavam contando que viram ele voltou, acho que da China, e estavam falando do... O Eduardo Terra. Eduardo Terra, exato. E ele estava contando do uso da inteligência, eu estava conversando com ele sobre isso, perguntei, ele falou do uso da inteligência artificial, tipo, para simular um batalhão de consumidor, por exemplo, com determinado comportamento, aí você não precisa aplicar a pesquisa direto neles, você tem esses perfis criados, esses agentes, e faz a pesquisa com eles, né? O que você acha disso? Já viu isso aí? Uma das... assim, quando a gente pensa até nas redes generativas, a principal característica delas é gerar coisas com contexto. Esse contexto, ele pode ser um contexto tipográfico, onde eu estou lidando com letras, ele pode ser um contexto sonográfico, ele pode ser de som, ele pode ser de vídeo, ele pode ser de números. Tá? Isso significa que tudo que eu estou gerando ali é baseado num contexto de cenário, ou seja, faz muito sentido. É por isso que o ChatGPT escreve o texto tão bem e você entende e está tudo certo. A máquina não tem a mínima noção do que ela está escrevendo, porém, ela, por modelos matemáticos, ela consegue te dar todo o sentido e lógica que você precisa. Quando eu aplico isso em outras áreas, elas são máquinas fantásticas de simulação para qualquer coisa que é sequencial, qualquer coisa que possa ser estudada e mapeada. Uma das grandes coisas que a gente vai ver dos próximos anos, tendências, IAs privadas especialistas. Essa é a tendência do mercado. Então, empresas que fazem, por exemplo, pesquisa de mercado, logo colocarão no mercado IAs especialistas em pesquisa de mercado. Porque essa é a grande tendência do mundo, que é pegar modelos, treinar modelos, agora mais fácil do que nunca, e colocar esses modelos para serem vendidos. A própria ideia da Apple de dizer, olha, nós vamos usar aqui o OpenAI e estamos abertos a negociar outras IAs de terceiros. Isso já mostra a visão de que IAs de terceiros tende a ser o novo App Store. Sim. Então, o que acontece? Quem pode produzir uma IA nova, treinada para um mercado específico? Quem atua no mercado, quem tem anos de mercado, quem tem história para contar, empresa que já está aí faz tempo. É meio que o oposto da startup. Olha que bizarro. Porque a startup sempre veio do novo. E agora o poder voltou para quem já estava no mercado. É a nossa Retail Power Academy. Olha aí, gente. Entendeu? Né? A força, o poder voltou para a mão de quem já atua. Olha que loucura. Coincidentemente, saiu uma pesquisa do Google para startups aqui no Brasil, falando que só menos de 65% dos CEOs das startups têm utilizado inteligência artificial ou têm uma estratégia para a utilização da inteligência artificial. Olha que loucura. E assim, também explicável que hoje sai muito caro para uma startup fazer isso. Esse é um processo, assim, a gente sabe na pele
que é muito caro para uma startup manter isso. A gente só conseguiu montar e fazer graças aos clientes que não são startups, que realmente entraram com a gente no projeto. Então, assim, é o iFood da vida, é um grupo industrial, etc., os outros, porque é muito difícil para uma startup. Então, assim, tem os dois lados da moeda, tá? Estava conversando outro dia com uma startup norte-americana e o pessoal falou assim, para a gente começar o projeto, uma empresa de varejo precisa estar faturando de 3 bi para cima, em reais, para querer conversar por causa do investimento. E essa empresa desistiu, entre aspas, do varejo, continua no mundo financeiro, mas do varejo ela meio que falou, não, eu não vou entrar nesse mundo do varejo, não. Por essa questão de investimento. Você tem uns e olha que trabalha com varejo na Europa e Estados Unidos. Tem uns empecilhos. É compreensível até o porquê. Outra pergunta minha aí. Evandro, a atividade interna das empresas, hoje em dia você tem uma estrutura meio piramidal, você tem algum C-level, aí você tem alguns ou gerentes ou heads de área e equipes de analistas, né? O desenho dessas estruturas vai se transformar em algo parecido ao que é uma startup, os squads, por exemplo, quem dominar uma GPT especializada, ele vai ficar naquilo, aí na bancada do lado dele tem outro colega numa outra GPT, mas esse conjunto de GPTs define o marketing. Aí, ao lado, outro conjunto define finanças. Como que você está vendo assim a organização, a estrutura organizacional, né? Vocês já chegaram a ver alguma coisa? Hoje ainda é bem incipiente, assim, o que a gente tem, porque pouquíssimas empresas hoje já fazem o uso de multi-agentes e de forma transversal. Hoje é muito raro. As coisas ainda ficam muito departamentais. Isso. E elas às vezes nem escalam para outras coisas. Ainda está nesse nível. Então, assim, o que a gente vê é alguns setores que são muito mais adeptos a isso. O que está acontecendo hoje, que vai facilitar a vida das empresas, é que a IA está suavizando o processo de adoção. Por quê? Vamos pegar, a maioria das empresas tem o quê? Um caos de dados. Ela tem planilha, cada um montou a sua, né? Ela tem um monte de PDF, ela tem um caos. Essa capacidade da IA de entender multi-plataformas e multi-coisas vai suavizar um pouco o caos que existe. Isso vai acelerar o processo de adoção. Tá? Não estou dizendo que a empresa não tem que arrumar a casa, mas que vai dar resultado mesmo com a casa bagunçada. Então, os departamentos hoje, eles ainda não fazem essa... Não sai do departamento hoje ainda. A gente não vê isso acontecendo. Muito bom, gente. Olha, essa conversa aqui vai longe. Alguém quer perguntar alguma coisa assim mais filosofal aí para o Evandro? Porque é super importante essa visão que ele trouxe para a gente entender de onde vêm as coisas, né? Eu ficaria horas aqui explorando isso. Fala aí, Olegário. Para mim é se comprometer, complementando uma posição que o Evandro trouxe para a gente, de ser mais a IA vai virar uma API, né? Mas só que não pública, mas paga. Ou seja, né, para ter uma solução de prateleira em alguns casos. Eu vejo duas coisas aí que já ouvi de alguns. O primeiro, que o pessoal não tem noção e está pegando desde planejamento estratégico e colocando na IA aberta, né? Não sei se isso tem visto aí também fora, que o pessoal tornando público. O segundo, que eu já ouvi, é o fato aliás, a segunda coisa que eu já ouvi é o seguinte,
esse dado público vai se esgotar, porque, de repente, temos de massa crítica, e vai voltar justamente para dentro das empresas ou empresas de pesquisa, né? Então, para mim, faz sentido esse retorno dentro dessa perspectiva. E uma discussão que eu já ouvi é do impacto ambiental, né? Porque do consumo de energia e de água para manter esses computadores, não sei se você já corrobora alguma dessas coisas ou não. Enfim. Sim. De fato, assim, a questão do dado, o dado privado hoje, ele de todo o dado disponível, 90% é privado. Então, se você pensa pensa no chat GPT treinado em toda a internet, você imagina o que está fora da internet. Então, assim, se você pensar que uma IA surpreendeu o mundo sendo treinado na internet, o que é que não acontece com o offline, né? Então por aí você possa ter uma ideia. Pensando, por exemplo, que nenhum dado não vou falar nenhum, mas que grande parte do dado de fato valioso de saúde nem na internet está. Ou seja, os dados de saúde não estão online. Então você imagina a capacidade de coisa que ainda é possível ser feita, já que não tem nem treinamento para isso disponível. Então, isso deve acontecer. Agora, a questão de impacto ambiental, como toda tecnologia, a gente gasta muito no começo, mas tende a diminuir. Hoje os modelos eles estão ficando menores e mais efetivos. Você pensa aí, Llama tem 70 bilhões de parâmetros, por exemplo. Grande parte dos nossos clientes, a gente treina Mistral com 7 bilhões de parâmetros, não usa os 70 do Llama, porque a gente não tem cliente que precisa de tanta força e tanta potência. Assim, os modelos são muito menores. Então, assim, no começo começa com trator, mas depois você vai vendo que um carro funciona, entendeu? Que uma bicicleta também chega lá. Então, acho que esse impacto deve diminuir com os próximos anos, né? Eu não sei se a Giovana estava com a mão levantada. Pois não, Giovana. Tava sim. Eu gostaria, a minha pergunta é mais filosófica mesmo, é sobre essa questão da visão sistêmica, que eu concordo totalmente com o Evandro, e é uma forma, a gente não aprende a perguntar, né? A gente realmente tem muita dificuldade, e esse, na verdade, hoje vai ser extremamente importante para conseguir se desenvolver. E a minha questão seria mais em relação à educação. Você tem visto avanços fora do Brasil? Porque eu ainda considero a educação muito tradicional em diversos pontos, e assim, não se entendeu ainda que o conteúdo hoje precisa ser um pouco diferente. Você tem visto um avanço dentro das universidades, pelo menos, ou dentro da educação de base fora do Brasil, Evandro? Não. Não. Existe uma preocupação maior, existe. No mundo inteiro a educação é lenta. No mundo inteiro a educação está abaixo de uma organização federal, de um ministério que é lento. No mundo inteiro você tem um padrão educacional muito semelhante. Tirando raras e honrosas exceções, que são centros de excelência no mundo, onde a educação já era um pouco diferente, você não vê nada de realmente muito impactante em relação à tecnologia que tem hoje. Hoje ainda não sabe se você se proíbe, se deixa usar, que faz, se pune o aluno, não se sabe muito o que fazer. No Canadá também tem essa preocupação, mas cada college no Canadá, enfim, tem feito o que dá. As universidades também não têm grandes diferenças, não. A educação, ela sofre, assim, no mundo inteiro hoje está um ponto de interrogação o que é ser inteligente. O que é inteligência? Né? O que é inteligência humana? Porque talvez a gente tenha que diferenciar. O que é inteligência humana? Ou seja, você deve ser... para o que eu devo lapidar o seu talento? Para responder pergunta que está num livro ou para pensar além daquilo? Porque eu acho que deixou de ter sentido responder uma pergunta que está num livro
Entendeu? Então, isso aí é ponto de interrogação. Acho que a AI fez a gente olhar no espelho e a AI está perguntando para a gente, vocês são o quê? Entendeu? A gente tem que dar um jeito de responder agora. Inclusive, o debate na neurociência, hoje, sobre o que é inteligência. Nem a neurociência tem uma resposta concreta sobre isso. Então, olha só o ponto do debate que a gente chegou. Estamos rediscutindo inteligência. E uma das perguntas que se faz por aí é: por que a gente está falando de inteligência artificial se a gente ainda não conseguiu resolver a estupidez humana? Aí, talvez a gente crie a estupidez artificial para É provável. Considerando que a inteligência artificial ainda se baseia naquilo que do passado, né? Olha para o que já existe, é muito provável que a gente esteja, na verdade, só dando um boost na estupidez humana. Precisa se preocupar com isso, exatamente. Muito legal, gente. Olha, a segunda apresentação da Patrícia, vamos adiar, vamos deixar para a próxima semana. Esse tema aqui mereceu, né, um tempo maior, e na próxima semana a gente dá todo o tempo também para a Patrícia. É uma aplicação prática específica, né, sobre comportamento de compra do consumidor. Ela conseguiu correlacionar a compra do mesmo produto em 2 grupos e entender o que acompanha os demais produtos que acompanham, né, esse produto, vamos dizer, principal, e como que ela trabalhou, personalizou, né, a GPT, e produziu uma análise a partir dela, né? É uma migração, né, de processos, né? Esses processos que eram feitos de uma maneira passam a ser feitos de outra, com um assistente de luxo que é a inteligência artificial generativa, né? Então, semana que vem a gente vai ter a Patrícia de novo aqui conosco, a Paty. Muito bem, gente. Olha, quem está participando pela primeira vez, Rosana, se não me engano, o Edson, desculpe, não tenho certeza se é a sua primeira participação, sintam-se à vontade aí para perguntar. A Mitico está aqui também. O Panzerini, o Ricardo Panzerini, é um grande especialista aí na área de supply, e ele escreveu junto comigo um artigo de LinkedIn, né? Mas sabe qual foi o processo, Evandro? Assim, então, primeiro o Ricardo criou uma GPT, um agente para um estudo específico lá na linha de gerenciamento de categoria, que é um tema ligado ao marketing de varejo, tá? E aí o prompt foi assim: escreva um artigo para o LinkedIn sobre o que você faz. Né? Então, a gente acaba encontrando algumas alternativas, né? E é lógico, você dá uma melhoradinha no artigo, o principal é a utilidade disso, né? Sem entrar no mérito. Mas, quer dizer, publicar isso numa rede como o LinkedIn, eu acho que colabora, né, para que as pessoas utilizem mais no dia a dia, né? Eu não sei se o Ricardo quer comentar alguma coisa também, o Ricardo. O Sérgio, já te dou a palavra. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Não, foi um processo muito legal. Eu acho que teve já várias pessoas vieram falar comigo que conseguem usar, e você fala, gente, que engraçado. Eu estou nessa área há um bom tempo e tenho uma carência de conhecimento e conseguir uma pessoa... O que a gente fala muito, eu estou no mundo do software, o que a gente fala muito é de encurtar muito o processo de aprendizagem. Então, às vezes, a empresa compra uma ferramenta super cara e leva 2 ou 3 anos para treinar alguém. E o que a gente fala é que com esse tipo de assistente copiloto, a gente encurta isso e começa a trazer valor muito rápido. Então, esse foi um exemplo claro de a pessoa ganhar uns 2, 3 anos de aprendizado aí em alguns minutos. Então, foi muito legal. Show. O Sérgio, pois não.
Eu acho que assim, o que eu queria comentar é, voltando lá no começo, né, da história do Evandro, que uma coisa que me chamou muita atenção foi como a gente foi levado pelo modelo de educação que a gente tem a pensar de forma compartimentalizada, né? E aí a gente perde a riqueza de situações como a dele, né? Quer dizer, um cara que, entre aspas, bem entre aspas, não tem nada a ver com esse negócio de tecnologia. Por que esse cara vai se meter com esse negócio de inteligência artificial? Vai lá tocar música em barzinho. E na verdade, quando você pensa na origem dele, né? Quer dizer, quando você pensa na música, a complexidade do entendimento real da música permite que uma pessoa como Evandro desenvolva essa habilidade que é muito, assim, essa capacidade de abstração, mas abstração através de modelos que você consegue estruturar, você consegue transformar essa complexidade do mundo em regras. Isso é uma coisa fantástica, né? Que é exatamente a música. A música você tem uma parte de criatividade, só que você não faz música com criatividade. Você tem que saber fazer música, né? Tem depois transformar aquilo em questões práticas específicas que geram um conjunto audível de qualidade para as pessoas ouvirem. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa começar a ter mais no nosso dia a dia, né? Parar de pensar que o cara de TI, o cara de desenvolvimento de tecnologia tem que ser um cara de TI, né? Ou né, pensar que, como eu, né? Eu sou um outro exemplo. Pô, eu sou engenheiro civil, nada do que eu faço sai do lugar. Só que eu fui trabalhar na indústria aeroespacial, as coisas que eu fazia voavam. E aí, um dia, eu descobri que o que eu queria fazer voar era mesmo o comportamento humano. Eu queria me dedicar à experiência do cliente, que não tem, entre aspas, nada a ver com isso, mas tem tudo a ver com isso. Eu ser engenheiro me permite ver a experiência do cliente de uma forma muito mais estruturada, muito mais capaz de transformar efetivamente. E acho que esse era o meu convite, né, para todo mundo, para a gente começar a pensar menos em caixinha e mais em como é que a gente consegue correlacionar as diferentes partes do conhecimento humano para construir soluções que talvez possam resolver a tal da estupidez humana, quem sabe. Legal. É interessante essa discussão, porque até a McKinsey, né, que é totalmente voltada para a performance, ela criou o Instituto da Saúde e ela está trabalhando uma visão mais holística, que ela está falando do mental, do social, do físico, do espiritual, que é uma abordagem que, na pós que eu estava fazendo em neurociências no ano passado, que apareceu. Foi a primeira vez que eu vi, aí eu fui pesquisando, cheguei, inclusive, na McKinsey usando, que é essa visão do todo, né? Um dos livros mais interessantes disso, nessa área que eu gosto, é do David Bohm, que foi um físico e filósofo, física quântica e filósofo, que ele escreveu um livro chamado A Totalidade Implicada. E depois ele derivou para um outro livro que era Diálogo, mas a totalidade implicada é isso, quer dizer, essa visão que a gente veio com a Revolução Industrial, que departamentalizou, especializou, segmentou, fez a gente perder a clareza da interdependência e a visão do todo. Né? Dos sistemas complexos, né? Exatamente. Começar a filosofar aqui, pastor. Não, muito bom. Eu acho que esse tema falta isso, tá? Falta essa visão mais filosófica mesmo, mais de origem, porque esse tipo de discussão ajuda a entender melhor as coisas que vêm pela frente, né? Porque senão é isso, é uma repetição, né? As pessoas repetem mais ou menos sem saber por quê. Mas você sabe que Opa, desculpa. Não, pode falar. Eu tenho levado para, estruturando a área de inteligência competitiva no varejo, a primeira ação que eu costumo fazer é criar esse time transversal. Eu falo, o resultado é a soma de todos os esforços. Então, eu ponho na sala justamente a pessoa de compras até chegar na pessoa que está lá mais envolvida com o cliente, no pós-venda, e RH, inclusive, porque
A gente está falando de novas habilidades e o medo que o pessoal tem da informação. Eu não estou falando de inteligência artificial, não, né? Estou falando de aprender a usar um dado descritivo gerado por uma empresa de pesquisa tal, e começar a olhar para esses dados. Ainda vejo um grande desafio. Mas quando você põe, por que você quer todo mundo na sala? Aí o CEO, o presidente, começa a entender que um depende do outro ali, e por vezes a decisão de um, por exemplo, em vencidos, em farmácia, tem de medicamento vencido, é impressionante. O impacto ambiental, porque você está falando do impacto no... A governança não existe, a gente está discutindo com a GS1 o código 2D, que traz mais informações, que é um movimento recente, mas você tem impacto ambiental, que você tem que incinerar muito medicamento, imagina isso. E impacto social, eu conheço uma rede de farmácia que fez um movimento muito interessante, que ela melhorou a governança, ao mesmo tempo ela conversa com a indústria, quando não dá mais para vender, ela doa para instituições, quando o prazo não dá, mas o medicamento está bom, e claro, ela diminuiu o impacto ambiental aí num processo deste. Né? Imagina se ela consegue, lá na frente, incorporar ali pouco mais aí, usando inteligência artificial nesses processos, né? Quanto ela não pode ali melhorar e otimizar essa cadeia. Existe uma questão na IA que é extremamente filosófica, que é a questão da transcendência humana, né? Porque a tecnologia ela consegue fazer isso, principalmente quando você tem uma tecnologia que entende o teu propósito e consegue te ajudar a transcender o que você tem em mente. Então, hoje, se você pensar nas ferramentas, todas elas auxiliam a criação. Então, quando eu descrevo uma imagem no DALL-E, no Midjourney, e eu vejo essa imagem, ela ela está procurando replicar aquilo que você está trazendo da sua mente. E que, de outra maneira, você teria uma barreira técnica, porque você não é desenhista, você não é fotógrafo, você não é o cara que faz isso, você teria uma barreira para transcender, para colocar para fora a visão que você tem na sua mente. E que a IA consegue fazer isso para você. Você teria uma barreira para colocar bem no papel o pensamento de um texto, e a IA pode fazer isso para você. Você teria a dificuldade de colocar o som daquela imagem, que a IA também pode criar para você. Isso não te faz menos criativo. Pelo contrário, isso te faz mais criativo. Você está transcendendo uma barreira que era técnica, não de criação. E essa filosofia é uma coisa que a gente tem que repensar. O fato de eu poder fazer não me faz criativo. O fato de eu criar na minha mente me faz criativo. E a barreira de poder fazer ou não é o caso do Steve Hawking, né? Que é o cara que não conseguia escrever, o cara não conseguia fazer a movimentação, mas isso não fazia dele menos criador. E já na época a tecnologia ajudava ele a transcender o corpo dele. Entendeu? Então a gente está vendo isso. O texto não é menos seu, porque uma IA ajudou a melhorar aquele rascunho, e a imagem também não é menos sua, porque você arrancou da sua cabeça aquela viajação na maionese, finalmente a tecnologia conseguiu pôr a imagem que você queria. Então, agora, nós não estudamos para ser criativos. Nós não somos treinados para ser criativos. Você não contratou uma pessoa pelo currículo de criativo dela, tenho certeza. Você contratou pelas questões técnicas. Olha que bizarro. A gente contrata, a gente cria, a gente contrata, educa e monta instituições de educação baseadas em fatores que não são criativos. Agora, e o modelo, né, ele ainda é mais assim, né? O modelo de você predomina dentro da hierarquia, da estrutura que o Pastore trouxe, é menos pensar e mais executor, né? Olha que loucura. Então, aí, o método de ensino é decoreba. O modelo na estrutura organizacional e na América Latina, ele é mais pesado ainda de ser formal, extremamente hierárquico, né? Porque
o estagiário questionar o chefe, nem pensar, né? Loucura, né? E se ele se tornar um operador de agente digital, né? Agora, Evandro, tudo isso que você está colocando, põe em xeque ou não? Né? É uma pergunta aí, porque põe em xeque ou não todo o Vale do Silício, porque o Vale do Silício está estruturado para, né, desenvolver algoritmos, né? E o próprio MIT é uma escola que, por origem, é uma escola técnica, né? É uma escola que, enquanto que talvez lá Stanford aí valorize mais esse lado criativo. Não sei, porque eu assim, acho que não põe, não. Eu acho que não põe porque assim há muito de fato você tem um conhecimento técnico, você tem no fundo é tudo processo de criação, sabe? A gente não tem nada assim, somente o conhecimento técnico não faria da Apple a Apple. Entendeu? Então, a criação, a capacidade de criação, talvez quem venceu foi o design, quem venceu foi o bom gosto, quem venceu foi a experiência do usuário, quem venceu foi quem cativou o usuário. Então, é claro, você tem desenvolvimento de tecnologias de base de ponta, que a IA vai ajudar muito, inclusive, fazendo correlação entre as coisas, trazendo aonde as coisas podem acontecer, e aí você tem geração de novas tecnologias de base, pesquisa, etc. Eu acho que isso sim. Mas se a gente pensar em desenvolvimento de negócios, e no fim é poder criativo, eu acho que... Entendeu? Eu acho que faz sentido. Desculpa, Sérgio, pode não. Não, eu só queria comentar que isso que o Evandro falou, que a gente está discutindo aqui, na verdade, eu estou olhando aqui num outro grupo que eu participo, em que a Amy Webb é uma futurista super badalada, estava lá no evento da Febraban. Ela foi perguntada, né, sobre essa questão, né, do que fazer para crescer. Ela é de Los Angeles, né, se eu não me engano. Oi? A Amy Webb é de Los Angeles, se eu não me engano. Eu não sei de onde ela é, mas eu sei que é o seguinte, uma das coisas que ela comentou é que assim, a gente tem que parar de usar a palavra reskilling, porque não se trata de apagar o que já se conhece para se construir algo novo. Eu vou desenvolver uma nova competência. Não, eu vou desenvolver a partir do que a gente já sabe. Então, o MIT tem que continuar existindo, porque ele, por exemplo, como você deu exemplo, né, Evandro, a Apple pode ter a ideia fantástica, maravilhosa. Se não tiver um engenheiro do MIT que sabe a técnica, que sabe como fazer aquele negócio ali virar realidade, não sai da imaginação. Então, eu acho que não se trata de reskilling. Eu gosto da palavra upskilling, ou seja, eu tenho um certo nível de competência, agora eu vou gerar um novo nível de competência a partir do que eu já tenho, com uma perspectiva mais ampla, mais moderna, mas tirando proveito daquilo que eu já sei, porque senão quem é que vai transformar aquelas ideias incríveis em produtos de verdade, né? Alguém. Um exemplo, né, assim, que sai da visão da filosofia, da matemática, da história e agregou. Agora, o que eu acho que a startup, na realidade, Pastor, ela contribui, especialmente, eu entendo, para a nossa cultura, na medida em que ela, o fundador, essa cultura dele ali, empreendedora, né? Necessidade de empreender e também de ouvir, né? Eu me envolvi com algumas startups aqui, e o estagiário tem poder de voz, ele está ali, ele fala. Então, eu entendo que isso vai quebrando um pouco de hierarquia e vai remodelando o mindset nosso, né? Do ponto de vista de negócio. E eu acho que outro que vai ganhando espaço é ferramentas tipo o Word Café, que vai agregando pessoas para levar o debate, né? Então, eu entendo que isso vai ficando... A gente vai encontrar caminhos aí, que seja o design thinking, tudo junto ali, e o fundador lá da IDEO, né, o Tim Brown,
como é que fala? Ele fez renascer o T-Shaped, né, o profissional, que agora já tem mais versões, mas é trazer essa visão que a gente está falando aqui, que é necessária, não tão em silos, não. Uhum. É isso aí. Bom, gente, o nosso horário, mais uma vez, estourou glamourosamente. Mas tudo pela IA, tudo pelo conhecimento, tudo pelo varejo, tudo pela, né, tecnologia, pela ciência e inovação. Então, os minutos a mais, né, não fazem mas muita... a gente começou mais tarde também, a gente ficou esperando o povo chegar, então a gente não estourou tanto assim, a gente estourou 5 minutos no máximo. É bem verdade que a gente não deixou a outra pessoa falar também, né? Que a gente acabou consumindo, né? Poxa vida, tô aqui, ao invés dos 20 minutos. Mas é culpa minha, eu sou muito pretensioso, quero ter duas grandes apresentações, não dá, o espaço realmente fica pequeno. Bom, antes de mais nada, Evandro, obrigado mais uma vez, e fica o convite de você participar de novo conosco. Claro. Tá? Acho que a gente precisa dessas mentes aí brilhantes. Aqui a gente fica pensando numa coisa mais processual, operacional, estratégica, talvez. Nosso exercício é melhorar a experiência do consumidor, do cliente, que visita o varejo. Né? Então, quando você tiver alguma novidade nessa área, venha. E se não tiver também, venha do mesmo jeito. Você vai enriquecer as discussões. Que bom. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer falar com vocês aí. E parabéns, né? Porque eu acho muito interessante essas coisas que acontecem no Brasil. O quanto o brasileiro é proativo. Isso é verdade. Isso é uma coisa difícil fora do Brasil. Você vê movimentações por si só, né? O brasileiro se autogoverna, né? É um negócio bizarro isso. E eu acho assim muito bonito esse tipo de trabalho, onde você junta, divide, discute, passa o conhecimento para o outro. Eu acho que isso é extremamente louvável. Parabéns aí e obrigado de novo por ter me chamado. E tendo algum projeto na linha acadêmica, chama aí. Opa, pode deixar. Queremos participar. Ok, podemos encerrar então, Sérgio. Obrigado por trazer o Evandro. O Marcos hoje ficou quietinho, mas eu vi ele anotando um monte de coisa. Carol, eu acho que tem momentos que, como dizem, né? Falar é prata, escutar é ouro. E hoje foi um dia que para a gente foi muito interessante, principalmente porque a gente tem uma visão muito prática desse tema, e o Evandro trouxe um outro lado que me fez escutar muito. O Oligário eu não vou nem falar, porque eu sou fã desse cara, e Sérgio, obrigado por trazer o Evandro, uma visão bem legal, então eu achei melhor escutar e eu acho que valeu muito. Foi. Obrigado, Evandro. Hoje foi dia de IA raiz, né? Olegário, grande prazer. O Olegário também faz um trabalho brilhante, viu, Evandro? Ele tem uma comunidade no WhatsApp. Tem centenas lá, sei lá quantas pessoas. Poxa. 300 e poucas pessoas. Olha lá, 300 e tantas pessoas. Super ativo, sempre tem novidade. Legal. O Mega também é agente da mudança aí, o Olegário. Legal. E, enfim, todos vocês aí, ajudem depois a compartilhar esse vídeo. Eu acho que muita gente vai ficar surpresa com o que vai ver aqui, com o trabalho que o Evandro vai fazer. Pessoal, boa noite, então. Obrigado. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Evandro. Satisfação. Obrigado. Obrigado, pastor. Valeu, um abraço. Boa noite para todos. Boa noite, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite.